Então, vamos à segunda parte dos nossos estudos das profecias no Antigo Israel, né? Nesse vídeo eu quero abordar os fenômenos proféticos das nações circunvizinhas a Israel. Há relatos, inclusive, no texto bíblico, de que havia profetas de outras nações, né, que não serviam ao Deus de Israel. Por exemplo, em Números 22 até o capítulo 24, a gente vê a menção do vidente Balaão, que não era alguém que servisse ao Deus de Israel, né? Ele servia a outra nação, ao Deus da sua nação. E também vemos em 1 Reis 18, versículos 19 e 20, a menção dos profetas de Baal, né, e de Astarte. Então nós vemos, existiam profetas em outras nações concomitantemente com os profetas de Israel, né? Então é bom a gente ter essa ciência de que a gente, quando fala de profeta da Bíblia, acha que só se está falando de profetas que serviram ao Deus de Israel. Mas a própria Bíblia relata que havia profetas de outras nações que serviam a outros deuses, a outras divindades. Bom, nós temos alguns registros extra-bíblicos que falam sobre isso, que foram encontrados, né, por arqueólogos. Como, por exemplo, nós temos um material hitita, um texto, que é uma oração do rei Mursílis II, mais ou menos do século XIV a.C., que está pedindo uma solução, uma resposta a respeito da peste que estava tendo na sua cidade. Então, essa oração é um registro de que alguém estava indo ao encontro do Deus da tempestade, o Deus hitita da tempestade, para saber o porquê, né? Já haviam feito ofertas sacrificiais, mas pessoas continuavam morrendo com aquela peste. Então a gente tem esse pequeno registro aí, de alguém que estava intercedendo, fazendo uma oração a uma divindade por conta de uma solicitação do rei Mursílis II. No ambiente sírio-palestinense, nós temos 3 registros muito interessantes. Nós temos uma crônica de viagem do egípcio Uen-Amon, do século 11º a.C., em que ele está indo para a cidade de Biblos para comprar madeira para fazer um barco para o deus Amon, né? E o príncipe da cidade não estava liberando a compra das madeiras, e essa pessoa que foi a mando do rei, do rei egípcio, ele não queria voltar para o Egito sem as madeiras, né? Então, há um registro, uma crônica de viagem contando que em determinado momento, enquanto se apresentava uma oferta aos deuses, o deus apoderou-se de um dos seus jovens, né? E esse jovem em transe, ele diz que poderia liberar a madeira para essa pessoa que veio a mando do rei do Egito levar a madeira, porque o deus daqui não ia se zangar de levar madeira dali para fazer um barco para um outro deus, né? Temos também a estela do rei Zacur de Hamat, do século VIII a.C. Essa estela, erigida por rei Zacur, rei de Hamat, é uma inscrição que se refere a um oráculo de um vidente tranquilizando o rei, né, com a garantia de proteção. Nessa estela, essa inscrição, a esse texto, que havia ali uma proteção para este rei, dessa divindade. Então, estava tranquilizando esse rei a respeito disso. Nós temos ainda, no final do século VIII, fragmentos encontrados em Deir Ala,
de um texto que se refere a maus presságios e maldições. E o mais interessante nesse texto de Deir Alla, do século VIII, é que nós temos a menção do vidente Balaão, que está em Números 22, 23 e 24 nas Escrituras. Então, é um texto que, de repente, pela internet você consegue encontrar. Mas começa assim: desgraças do livro de Balaão, filho de Beor. Vidente divino foi ele. Os deuses vieram até ele de noite e ele teve uma visão de acordo com o que El pronunciou. El era a forma, o nome de um deus cananeu, tá? Eles disseram a Balaão, filho de Beor: assim será feito, nada sobreviverá, ninguém viu o que tu ouviste. Balaão levantou-se de manhã, convocou os chefes da assembleia e por 2 dias ele jejuou e chorou amargamente. Então nós temos um trecho de maus presságios, de maldições, em que há a menção do vidente Balaão, o mesmo que está mencionado em Números 22. Então, é muito interessante a gente ver que a Bíblia está falando de uma pessoa que existiu. Não foi uma invenção, um nome inventado, não uma situação inventada. Esse vidente existiu e há um texto que fala sobre ele, que não é um texto bíblico. Então, isso é muito interessante, né? Bom, no ambiente mesopotâmico, babilônico, digamos assim, nós temos também algumas evidências de que havia esses profetas de outras nações. Então, nós temos oráculos da deusa Kititum, do rei Ibapiel II, de Esnuna, século XIV, se eu não estou enganada. São 2 pequenos textos, são 2 oráculos da deusa Kititum, tá? Ao rei Ibapiel II, prometendo-lhe paz e prosperidade durante seu reinado. Isso é século... gente, não, é século XVIII, perdão, antes de Cristo, né? Bom, nessa mesma época, nós temos os textos de Mari, que é uma cidade-estado situada à margem ocidental do rio Eufrates. Esses textos de Mari foram encontrados, foram diversas tabuinhas encontradas na época do rei Zimrilim. Cerca de 50 dessas tabuinhas se referem a figuras e oráculos proféticos, né? Então, nós temos aqui esses registros de que havia um movimento profético em outras nações, né? O conteúdo desses textos de Mari é muito interessante porque eram cartas escritas pelos serviçais, por pessoas ali que serviam ao rei, e enviadas a esse rei, e vez por outra eles mencionavam nessas cartas que tinham encontrado com profetas que disseram isso, que disseram aquilo, né? E muitas das vezes, para confirmar, digamos assim, que houve a menção profética por parte de alguém, junto com essa carta que era enviado um pedacinho, uns fios de cabelo do profeta, ou um pedaço da roupa desse profeta, né, que tinha feito a menção lá, o oráculo, falando algo de interesse daquela comunidade, daquela nação, para aquele rei ter ciência. Então, assim, nós temos ainda profecias neo-assírias, né? Essas profecias assírias, elas também têm até um registro em maior número, mas não chegam a ser como os registros do movimento profético em Israel, né? A gente tem que parar para pensar que por que Israel teve tanto zelo, tanto cuidado
em registrar livros e mais livros, histórias e mais histórias, uma coisa bem organizada, contendo ali toda a parte geográfica, a nação, o tempo, a época em que aquilo foi dito para determinada nação ou pessoa, em determinado contexto, né? Por que Israel se preocupa com esses registros de forma tão sistemática? E as outras nações que também tinham esse trabalho profético, podemos dizer assim, não tiveram essa preocupação em coletar, em selecionar, em registrar, né, como um livro. Não tem. Só a Bíblia tem esses registros e são muitos de profetas da parte de Deus que trabalharam em prol da missão do Senhor, para alertar as nações, para trazer palavra de juízo, palavra de salvação também, de consolação, né? É muito interessante a gente ver essa importância, né, do profeta para o movimento do povo de Israel. Eu escrevi aqui algumas características, algumas semelhanças e algumas diferenças desse movimento profético, comparando o profetismo bíblico com o profetismo dessas outras nações circunvizinhas a Israel, tá? Então, algumas semelhanças que a gente percebe. Nós vemos profetas masculinos e femininos, profetas e profetisas. Nós vemos profetas com e sem título. Como assim? No vídeo anterior eu falei sobre Amós 7, né, de 10 a 15, 16, alguma coisa assim, em que havia um diálogo entre Amós e Amazias. E nós vemos ali que Amós é do Reino do Sul, está indo profetizar no Reino do Norte, tem um diálogo em que Amazias está mandando ele voltar para a terra dele, e ele fala assim, eu não sou profeta, nem filho de profeta, Amós, né? Eu tenho rebanho, eu planto sicômoros, né, na minha terra, não sou nem daqui, eu estou vindo aqui porque Deus mandou. Então a gente está vendo que ele está dizendo assim, eu não sou um profeta do rei pago pela corte, eu não sou um profeta institucionalizado, eu sou um profeta de chamado, de convocação mesmo do Senhor Adonai. Então quando a gente fala com e sem títulos é isso. Profetas, havia profetas com títulos, profetas que trabalhavam na corte para os reis, né? E havia profetas individuais, profetas que eram chamados para determinadas missões, né? E cumpriam a sua missão ali. Então, no profetismo de nações circunvizinhas a Israel, também tinham profetas que trabalhavam para a corte, e profetas que eram individuais, não tinham um vínculo empregatício com o rei, né? Também vemos que esses profetas, as semelhanças com os profetas bíblicos, eles também tinham sonhos, tinham visões, tinham momentos de êxtase, tá? Nós temos ainda que eles tinham a função de mensageiro, eles tinham a função de mensageiro da divindade e eles tinham uma fórmula de mensageiro diferente da fórmula do mensageiro e do profeta de Israel, porque o profeta de Israel nunca pegava autoridade para si. Eu estou dizendo, eu digo, não, assim diz o Senhor. E os profetas das outras nações falavam em nome da divindade ou usavam o seu próprio nome para dar autoridade ao que estava sendo profetizado, tá? E ainda, agora falei das semelhanças e comecei falando dessa diferença de dar autoridade ao que vai ser dito. Profeta de Israel, em nome do Senhor, o Adonai diz, assim diz o Senhor, assim diz Adonai. E nas outras nações, assim diz a divindade X ou Y, assim digo eu. Isso, né, dando para si a autoridade do que ia ser dito. Bom, isso é uma das diferenças, né? Outra diferença
era bem comum esse endereçamento vindo direto da parte de Deus. Deus dava sonhos, visões, falava diretamente com esse profeta, com essa pessoa que tinha a missão e que foi chamado por ele. Frequentemente Deus toma iniciativa dessa comunicação com o homem, né? Podendo responder alguma solicitação ou não. Outra coisa, o local em que isso acontecia, em que essa comunicação acontecia. O Deus de Israel era qualquer lugar onde Deus mandava falar, era para ser falado. Em contrapartida, os deuses das outras nações, geralmente, essa comunicação com as divindades acontecia no santuário, no lugar de culto, não em qualquer lugar. Deus, a sua palavra e sua vontade não fica restrita a um lugar geográfico, um lugar espacial, um templo, um santuário, não. Deus falava com seus profetas em qualquer lugar e que eles falassem, dessem a mensagem também onde tivesse que ser dada a mensagem, não num culto especificamente, né? Num momento de devoção ou dentro de um santuário, dentro de um templo, não. Nós temos aqui ainda, já falei sobre isso, que o profeta de Israel nunca pegava para si a origem da revelação, nunca, e nunca para a sua própria autoridade, eu digo, não. Mas eles se comunicam com Deus e, na maioria das vezes, com palavras duras, palavras de juízo. Palavras de salvação, tinha também, de consolação, mas a grande maioria era para trazer conserto ao povo de Deus, né? E também os profetas de Israel, os profetas da parte de Deus, eles criticavam muitas das vezes os reis, né? Criticavam duramente as suas atitudes, suas ações. Então, imagina você hoje sendo chamado por Deus para ser profeta e tendo que procurar uma autoridade da cidade, né? Um governador. Imagina você ir lá e falar uma palavra dura para ele, uma palavra de juízo da parte de Deus. Ter coragem, né? A gente lendo assim é tão fácil, parece que é simples, mas não. Outra coisa, a palavra do profeta de Deus, ela não precisava ser confirmada, como nas cartas de Mari, em que mandavam junto com os trechos das cartas um pedacinho do cabelo do profeta, um pedacinho de tecido, não. A autoridade da profecia dos profetas de Deus era a própria palavra. A própria palavra de Deus era a autoridade necessária para que ela fosse enviada, né? Bom, interessante também a gente entender que essas palavras ditas por esses profetas, elas um dia foram registradas, mas não no momento da profecia, porque o profeta é um arauto. Ele está ali falando, ele é um profeta da palavra falada. Tudo bem que em alguns trechos da Bíblia a gente vê Deus até mandando o profeta registrar, mas os registros dessas profecias e de tudo que aconteceu, do contexto e tal, isso aconteceu com o tempo, porque até então a palavra era falada, né? A profecia era entregue, as pessoas ficavam sabendo o que tinha acontecido, guardavam aquela mensagem, contavam umas para as outras, foi transmissão oral. Por muito tempo, até que se pensasse em registrar em pequenas coleções, depois em coleções maiores, já organizadas por ordem cronológica, por tema, né? Por palavras-chave. Isso daí foi muito posterior à palavra dita do profeta, a palavra falada. Porque a gente hoje lê a Bíblia e pensa de uma coisa muito simplória. Alguém estava fazendo aquela profecia e uma outra pessoa anotando imediatamente, igual um repórter. Não era assim. Não foi assim que aconteceu, tá? Tem um arco temporal
entre a palavra dita pelo profeta e o registro daquela palavra. E o interessante, né? Isso aqui é muito legal a gente falar. A importância desse registro. Por que que Israel se preocupou em registrar isso de uma maneira tão sistemática, tão elaborada, tão organizada, e as outras nações não? Trechos de cartas, trechos de orações, a estela do rei Zacur tem lá umas mensagens que foram colocadas, e tem trechos, mas não uma coisa organizada como há nas escrituras, de nós temos livros com os nomes de profetas inseridos ali na história, né? Por que essa preocupação? Porque a palavra que saía da boca do profeta era a palavra santa. Era uma palavra de Deus. Não é uma palavra para se perder. Eles conseguiam entender, ter essa mentalidade de guardar aquilo. Porque a palavra era dita em determinado momento da história, para uma situação específica, para um povo, né? Uma geração específica, um rei específico. Mas aquela palavra, uma vez registrada, por ser viva e eficaz, por ter poder, ela poderia ser reutilizada futuramente, ou para as gerações futuras verem o que o Deus Adonai fez, como ele usou pessoas para fazer, e que as promessas se cumpriram, né? As profecias se cumpriram, para ficar registrado que o Deus que fala faz, ou para que também aquilo servisse de ensinamento para determinadas situações de gerações futuras que pudessem ver no passado o que Deus fez e o que ele pode fazer hoje também. Porque o Deus que falou é o Deus que fala, é o Deus que está vivo, é um Deus eterno. A palavra dele não está morta. A palavra dele é viva, ela continua emanando poder, emanando a ação, não é isso? A gente lê Gênesis, tão lindo, a palavra de Deus criando. Então a palavra ainda hoje cria, ela ainda renova vidas, ela ainda salva almas. E eles tiveram essa preocupação de registrar isso, porque a palavra de Deus é algo poderoso para trazer luz a futuras gerações, para determinadas situações em que ela pudesse ser lida novamente, reinterpretada em novos contextos e utilizada para a vida das pessoas. Isso é muito interessante, né? Como que houve essa preocupação e como que ela acontece hoje na minha vida e na sua. Estão registradas as profecias, nós lemos, vemos a glória de Deus e muitas das vezes nós nos vemos em situações parecidas, semelhantes, piores, melhores, mas que nós vemos aquilo ali, aquilo nos traz esperança. Se Deus fez e se é o mesmo, ele vai fazer hoje também, né? Então isso nos traz uma esperança viva para a nossa caminhada. Isso é muito legal. É uma atualização do anúncio profético, né? Que nós acabamos tendo cada vez que a gente vive a palavra, lê a palavra, estuda a palavra. Esse vídeo eu vou terminar por aqui, porque eu pretendo no próximo vídeo começar a falar mais dos profetas bíblicos. Eu espero que eu tenha sido clara nessa pequena explanação. Eu espero que vocês gostem, que vocês sigam lá, né? Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para vocês serem avisados de outras aulas, videoaulas que eu vá postar lá, e possam divulgar, pedindo sempre para as pessoas se inscreverem, né? Vamos ver até onde essas videoaulas podem nos ajudar a compreender melhor e viver melhor a palavra de Deus, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, a parte 3.